tornamos a segunda emissora de TV a mostrar essa relíquia. Não estamos falando de qualquer coisa. Eu acredito em todas as religiões. Respeito, acredito, aceito, compartilho e mais do que isso, eu acredito muito na fé, em Deus, né? Eu sou uma pessoa de fé. Olá, seja bem-vindo ao Câmara Rio Reportagem Especial. No programa de hoje nós vamos mostrar relíquias da fé que aproximam a humanidade de Deus. Vamos ver de perto alguns desses tesouros do cristianismo que muitas vezes se confundem com a história da cidade do Rio e representam a esperança, a coragem e a devoção. Acompanhe. Coisa preciosa, relativamente antiga e muito estimada. Nome dado a objetos que pertenceram a um santo ou tiveram contato com o seu corpo. Esses são, segundo o dicionário, os significados da palavra relíquia. Notáveis e muitas vezes veneradas, as raridades que envolvem o sagrado há anos sustentam a fé de devotos no mundo inteiro. Uma das mais conhecidas é o Santo Sudário, um lençol de linho puro que envolveu o corpo de Jesus Cristo após a sua morte na cruz. Em negativo, é possível ver a silhueta de um homem gravada no tecido. Para os religiosos, trata-se da imagem de Jesus. A peça de 4 metros e 41 centímetros de comprimento é uma relíquia da fé. Pouca gente sabe que aqui na Catedral de São Sebastião, no centro do Rio de Janeiro, está guardada uma relíquia muito preciosa. E hoje eu vou conversar aqui com o Padre Cláudio, que vai nos contar detalhes de como essa relíquia veio até o Rio de Janeiro e como ela chegou aqui. Padre, obrigada por nos receber. Eu que agradeço, Simone, a presença da TV Câmara aqui em nossa Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro. Então nos fale um pouquinho dessa relíquia. O que é essa relíquia que está guardada, 7 chaves aqui na Catedral? É uma relíquia do Santo Lenho, um pedacinho da cruz de Jesus Cristo, né, quando ele foi crucificado. E essa cruz depois ficou perdida, vamos dizer assim. E Santa Helena, a mãe do Constantino, lá pelo século III, quarto século, ano 300 e pouco, ela então faz essa descoberta dessa cruz. E ela presenteia algumas pessoas, né, com pedaços da cruz, né? E um desses pedaços do santo, que a gente chama de Santo Lenho, ele chega aqui até o nosso Rio de Janeiro, trazido por um bispo chamado Antônio Guadalupe, lá pelo século XVIII. Vamos lá, padre? Vamos lá. Apesar de estar circulando em vários locais, ela fica muito bem guardada aqui nesse cofre. Aí a gente vai entrar no cofre. São pequenos fragmentos que estão aqui no meio, né? Há os símbolos aqui, há 2 anjos que estão assim ladeando e segurando a cruz, né? E aqui atrás nós temos o brasão de Dom Antônio de Guadalupe. E além disso, há todo um registro histórico que autentica, de fato, essa relíquia como uma relíquia verdadeira. E aí a gente pode levar ela para ali? Às vezes ela também sai daqui, ela sai do cofre, né? Isso, justamente. Então essa relíquia ela sai do cofre porque ela circula em outros ambientes também, né? Justamente. Na Sexta-feira Santa, quando nós temos após a celebração, a ação litúrgica da Paixão, pois o cardeal Dom Arani sai com ela pelo centro da rua, aqui do centro da cidade. Nós tivemos umas pessoas que nos deram assim a oportunidade de relatar, né, que tem vindo aqui a catedral, né, e que dizem, né, desse valor da cruz, né, nas suas vidas, né? Então, diante da demanda de tantas pessoas que têm vindo aqui à nossa catedral, nós resolvemos, né, expô-la. E é no Museu Arquidiocesano de Arte Sacra do Rio de Janeiro, nesta galeria, que estão outras preciosidades que aproximam o homem de Deus.
Uma joia simples, sem ostentação. É o anel do pescador. Esse é o nome da relíquia que pertenceu a São João Paulo II. Em 1980, o então Papa, durante uma visita no Morro do Vidigal, na zona sul carioca, tirou o anel papal do dedo e deu de presente à comunidade. Um tempo depois, por falta de segurança, a preciosidade religiosa foi doada à Arquidiocese do Rio de Janeiro. Eles procuraram a Arquidiocese para resolver essa questão. O que foi resolvido? O original fica aqui no museu e foi feita uma réplica em prata dourada que fica com eles, né? Eles lá têm uma réplica desse anel em prata dourada e o original fica aqui por questão de segurança. O único lugar do mundo que se tem um anel de papa, porque quando os papas eles morrem, vão ser enterrados, tanto o anel quanto o cunho, eles são quebrados, são destruídos, né? Esse, como o Papa João Paulo deixa aqui, ficou aqui guardado. Neste mesmo espaço do museu, vários símbolos de fé se misturam à história do Brasil. O Papa João Paulo II, há 44 anos, foi a última pessoa a se sentar neste trono, todo original, com o símbolo do Espírito Santo bordado no encosto. Esse trono era de Dom Pedro II e também foi doado à instituição católica. Raridades que contam histórias de fé e devoção. A imagem do Senhor da Cana Verde, uma arte sacra do século XVIII, representa o sofrimento da crucificação de Cristo. Em destaque, a Nossa Senhora do Ó. Essa é a imagem mais antiga de Maria, mãe de Jesus, que existe no Rio de Janeiro. No acervo do Museu Arquidiocesano estão duas esculturas de São Miguel Arcanjo, que seriam do início e do fim do século XVIII e ficavam na Igreja Nossa Senhora da Apresentação, a mais antiga da cidade do Rio. Localizada em Irajá, zona norte do Rio, a paróquia Nossa Senhora da Apresentação dá nome à praça onde a construção foi erguida pela comunidade no século XVI. Entre os bens da igreja, o altar-mor, o sacrário e a pia batismal. Mas 3 relíquias da fé mantêm a devoção dos fiéis: as imagens do Cristo morto, de Nossa Senhora da Apresentação e de Nossa Senhora das Dores. Essa imagem de Nossa Senhora das Dores, datada de mais de 200 anos, ela tem uma importância para nós, não somente ela, mas a imagem do Cristo morto, né, que temos aos pés da imagem de Nossa Senhora das Dores, e no outro lado nós temos também a imagem do Senhor dos Passos. Essas 3 imagens, elas são do mesmo período, né, e têm a mesma estrutura artística, e recentemente elas passaram por reformas para que não se perdesse ao longo do tempo, né? O título da igreja de Nossa Senhora da Apresentação é um título incomum, nós somos a única igreja com esse título aqui na nossa cidade e a tradição nos diz que Nossa Senhora, ainda menina, ela foi apresentada pelos seus pais ao templo e lá, no templo, ela permaneceu desde muito jovem como uma oferta dessa família que não poderiam ter filhos pelo fato de serem idosos, mas por uma graça de Deus conceberam já esse milagre, a mãe do Salvador, a mãe de Jesus Cristo, Nossa Senhora, e por isso nós carregamos o título de Nossa Senhora da Apresentação. No próximo bloco, você vai ver como algumas relíquias sagradas estão diretamente ligadas à história do Rio de Janeiro e a relação desses tesouros com milagres atribuídos a 2 veneráveis que podem ser os primeiros santos cariocas. É daqui a pouco. Estamos de volta com o Câmara Rio Reportagem Especial Relíquias da Fé. E agora você vai conhecer a história de 2 veneráveis que podem ser considerados santos cariocas e preciosidades guardadas em 2 igrejas que são as mais antigas da cidade. Rua do Ouvidor, número 35. Na efervescência do centro do Rio, uma preciosidade do patrimônio histórico e religioso. A Igreja Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, reaberta recentemente, tem relíquias de fé que também fazem parte da nossa cidade. Foi nela que aconteceu o milagre da Rua do Ouvidor. No átrio da fé, na área entre a sacristia e o presbitério, o resultado do milagre, a imagem de Nossa Senhora da Fé. Mas é um acontecimento em 1893 que deixa marcas na história da instituição.
Em 25 de setembro daquele ano, durante a segunda revolta da Armada Imperial Brasileira, uma bala perdida de canhão atingiu em cheio a torre da igreja. Na torre ficava a imagem da santa. A torre tombou na Rua do Ouvidor e de cima da torre, de 25 metros de altura, a imagem de Nossa Senhora da Fé, também de mármore de Lioz, caiu. E, em vez de se despedaçar completamente, ela quebrou apenas 2 dedinhos, no que ficou conhecido como o Milagre da Rua do Ouvidor. Depois, muitos anos depois, numa faxina, numa restauração, quebraram a ponta da cruz. Na fachada, entre as imagens de São Bernardo e Santo Adriano, outro item que remete à fé de devotos de Nossa Senhora da Lapa é o medalhão que representa o coração da Virgem Maria. Esse medalhão foi encontrado pelos nossos irmãos quando foram fazer a ampliação da igreja. Eles compraram uma casa que ficava ao lado da igreja. Ao demolir essa casa, embaixo do assoalho estava esse medalhão. E depois se descobriu que esse medalhão havia sido escondido pelos antigos donos da casa, que também eram religiosos, da invasão dos franceses ao Rio de Janeiro. No santuário da Basílica de São Sebastião, na Tijuca, os frades capuchinhos são conhecidos como os guardiões das relíquias da cidade do Rio de Janeiro. Para a igreja foram trazidos importantes objetos, verdadeiras relíquias da história do Rio, como a pedra fundamental da cidade, os restos mortais de Estácio de Sá, fundador do Rio de Janeiro, e a imagem de São Sebastião, que veio de Portugal com Estácio de Sá em 1563. Hoje somos os responsáveis pela imagem, guardiães da imagem, dos restos mortais e do marco de fundação da cidade. Domingo a domingo, pessoas vêm aqui pedir as graças, depois voltam para agradecer. E vocês já sabem, no dia 20 de janeiro, como isso aqui fica cheio. E São Sebastião realmente sempre foi, para todos nós, para nosso povo, um grande santo, um grande intercessor. E outra relíquia importante está aqui, que são os restos mortais de Estácio de Sá, o fundador da cidade do Rio de Janeiro. Aqui estão as relíquias desde 1931. Nós vamos mostrar aqui um marco, né? Que é a pedra de fundação da cidade do Rio de Janeiro. Então, essa relíquia também está aqui na Basílica, que é essa aqui. Seminarista, surfista, médico, bom amigo, filho exemplar e servo de Deus. As características são do jovem Guido Schaffer, que viveu a serviço da fé e pode ser o primeiro santo carioca. Publicarei suas maravilhas, exultarei cantando alegre, porque é grande em nosso meio Deus Santo de Israel. Amados, grande é a presença de Deus nessa paróquia. Na igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, Zona Sul, no jazigo com os restos mortais do candidato à canonização, dezenas de homenagens e placas de agradecimento por bênçãos alcançadas através da intercessão do futuro santo. Eu tive o privilégio de conhecer um santo que amava a vida. Guido Schaffer morreu em 2009, aos 34 anos, vítima de afogamento. Ele surfava num trecho da Praia do Recreio dos Bandeirantes quando foi atingido na nuca por uma prancha solta e sofreu uma contusão. O acidente aconteceu às vésperas do jovem ser ordenado padre e não demorou para serem atribuídos ao médico que se dedicou aos cuidados com os mais necessitados e ao evangelho, milagres e curas. Assim como Guido, Odete Vidal Cardoso, conhecida como Odetinha, que morreu aos 9 anos de meningite, também pode ser canonizada. Vários milagres foram atribuídos a ela.
O primeiro milagre de Odetinha seria a cura de sua própria mãe. Segundo relatos, após a morte da filha, Alice foi atropelada e um grave ferimento fez com que houvesse risco de amputação de uma das pernas. Então, um afilhado de Alice foi ao túmulo de Odetinha no cemitério São João Batista, em Botafogo, pedir a cura da madrinha e prometeu à menina que o ferimento seria lavado com água e pétalas de rosas. No dia seguinte, a ferida havia sumido. Junto com os restos mortais de Odetinha está o memorial, uma cristaleira doada pela mãe da menina, onde estão objetos como as luvas, as velas e o terço usados na primeira comunhão. Nascida em Madureira e criada em Botafogo, Odetinha pertencia a uma família rica, mas durante o pouco tempo de vida dedicou-se aos mais pobres e também ao exercício da fé. Era uma menina que tinha uma liderança e ao mesmo tempo na parte social. E principalmente na parte social, ela tinha um olhar muito diferenciado. A gente acha que nós só temos irmãos em situação de ruas hoje, né? Mas naquela época já havia muitos. E todos os sábados ela pedia para a família preparar alimentos e eram filas e filas e filas. E a gente vê relatos, inclusive, dessas pessoas que foram beneficiadas. O culto à menina Odetinha intensificou-se a partir dos anos de 1970, quando seu túmulo no cemitério de São João Batista virou local de peregrinação para seguidores em busca de auxílio espiritual. A canonização de Odetinha tem que cumprir várias etapas exigidas pelo Vaticano. Depois de ser considerada venerável, o próximo passo é se tornar beata. Para isso, é preciso provar que os milagres não têm explicação científica. Atualmente, o nosso processo ele está só na expectativa do fechamento da configuração de uma matéria possível sobre o milagre, onde a ciência não consegue mais explicar. Uma das devotas de Odetinha é a atriz Giovanna Antonelli, que herdou da avó a fé na menina. Segundo a artista, foi com a ajuda de Odetinha que ela conseguiu, em 2001, o primeiro papel de protagonista em uma novela. Acredito muito na fé, em Deus, né? Eu sou uma pessoa de fé. Mas eu me lembro que, desde pequena, minha avó sempre me falava de Santa Odetinha. Foi com minha avó que eu aprendi. E eu lembro que uma vez eu dediquei um personagem muito importante da minha carreira, assim, a Santa Odetinha, para me ajudar a trazer aquela jovialidade para um personagem. E a minha missão, assim, me foi dada e missão cumprida, assim, eu agradeço muito a ela. Tenho sempre aqui, ó, na minha carteira, Santa Odetinha. Aqui, ó, tem São Jorge também, ó. Eu adoro santinho, gente. Deus aqui, ó. Tem Santa Odetinha, tem, enfim, pedaços de fé. E para quem não conhece também, vale a pena procurar, porque foi uma menina muito iluminada. Beijo, cheio de amor para vocês. Estamos aqui no Centro Loyola Fé e Cultura, aqui na Gávea, onde está a Capela São José de Anchieta. Nós vamos conhecer hoje um pouco da história do centro e também, o mais importante, vamos conhecer uma relíquia que está guardada aqui na capela. Fala um pouquinho para a gente do centro e da importância dele. Bem, o Centro Loyola de Fé e Cultura, ele faz parte de uma família de outros centros Loyola que existem na América Latina. E o nosso Centro Loyola este ano está completando 30 anos. Nós temos o privilégio de ter uma imagem, isso aqui a gente quase nunca faz, né? Porque a gente não toca muito. Mas a relíquia está aqui, no pé dessa imagem. É um tecido. É um tecido, É muito provável então, a relíquia que esse... é essa aqui. Isso. É muito provável que esse tecido esteve em contato com os restos mortais de Anchieta. Nascido em 19 de março de 1534, nas Ilhas Canárias, na Espanha, José de Anchieta foi um padre jesuíta que escreveu a primeira gramática do tupi, a língua mais falada na costa do Brasil, e introduziu a poesia e o teatro na literatura brasileira. Antes de chegar aqui, aos 19 anos, com a missão de catequizar os povos originários, ele morou em Portugal, época em que adquiriu uma doença crônica. Em junho de 1980, Padre José de Anchieta foi beatificado pelo Papa João Paulo II.
e em 3 de abril de 2014 foi canonizado pelo Papa Francisco e se tornou santo da Igreja Católica. As relíquias de Anchieta estão espalhadas no Brasil, como os ossos e o manto castanho claro, que depois de serem enviados para Portugal, retornaram ao Brasil no final da década de 80. E desde então estão guardados no oratório anexo à Capela de Anchieta, no pátio do colégio em São Paulo, juntamente com o fêmur de Anchieta, que durante 3 séculos e meio ficou exposto na igreja de Santiago, em Roma. Relíquias são para ser veneradas. E ela fica aqui E ela agora fica aqui, na capela. Na capela, desde que o padre jesuíta trouxe do pátio do colégio para cá. A piedade popular está muito ligada, né, a esses elementos de cultos, de santos, de relíquias. Então as pessoas, quando elas têm essa devoção por uma relíquia, na verdade é para veneração. É para olhar para aquilo ali e perceber que elas também podem realizar um dia, na concepção do que hoje a gente entende pelo trabalho missionário que a gente realiza, que é ir ao encontro das pessoas, mas também trazer as pessoas para virem até nós. E quando elas vêm, é claro que numa definição de devoção popular, elas querem ter esse contato, porque elas olham para o santo e elas pensam assim, como Santo Inácio também dizia, se ele pôde realizar, eu também posso realizar isso na minha vida. E a gente vai percebendo como que as pessoas bebem disso e como que elas vão também amadurecendo esses elementos da sua própria fé, desenvolvendo também outras virtudes teologais, como a esperança e o amor. O Câmara Rio Reportagem Especial Relíquias da Fé fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também pelas nossas redes sociais @Câmara Rio. Obrigada pela companhia e até a próxima!